Olá pessoal, que bom ter vocês aqui em mais um vídeo. E hoje o assunto é sobre um alimento que faz parte da vida de muitas crianças, a gelatina. E aí tem muita discussão em torno dela, né? Mas e aí, a gelatina deve ou não ser oferecida? É saudável ou não? Se tiver como oferecer, qual que eu devo dar? Em qual quantidade? Nós vamos conversar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas se é a sua primeira vez aqui, eu queria me apresentar. Sou Milena Henriques, nutricionista materno-infantil, apaixonada pelo que eu faço. Sou idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo e sou mãe de duas crianças, graças a Deus, muito boas de garfo, o Arthur e o Heitor. E aí, gente, graças a Deus eu tenho a alegria diária de ver os meus filhos comendo bem. E essa é uma realização que eu tenho certeza que faz muito bem para os pais, deixa muita paz e tranquilidade no ambiente, e é por isso que eu estou aqui, para que nós possamos juntos fazer com que essa seja uma realidade na sua casa também, tá bom? Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal, ative a notificação para ficar por dentro de todas as novidades e estar de fato aí junto comigo nessa meta de transformar a geração em uma geração de crianças que se relacionam bem com a comida de verdade, no qual desnutrição, fome oculta ou qualquer problema alimentar é coisa bem distante. Bom, e aí por falar em comida de verdade, muitas famílias acreditam que a gelatina é um alimento saudável. Muitos pais dão para os filhos até quando estão doentinhos por acreditar que isso é benéfico, né? A Milene, claro que é, né? Até faz parte do cardápio aí do hospital. Se o hospital é o lugar para recuperar doente, eles oferecem gelatina, então tá tudo bem eu oferecer para o meu filho também. E aí, gente, na maioria das vezes, né, as crianças gostam de gelatina. Então, assim, isso faz com que ela seja um alimento perfeito. Mas e aí, será que realmente vale a pena oferecer gelatina para as crianças? E a resposta, gente, é não, não vale a pena. Nossa, Milene, mas como assim? Se até nos hospitais a gelatina é oferecida. Gente, isso não significa que ela é um alimento saudável e eu vou te contar agora o motivo. O que acontece é que as gelatinas industrializadas, elas possuem diversos aditivos alimentares, como aromatizante, corante, edulcorante, que é o mesmo que o adoçante, né? Além de ter o açúcar como seu ingrediente principal. Se você ainda não sabe ler rótulo, você precisa assistir o vídeo que tem aqui no meu canal de leitura de rótulo para você entender como identificar se de fato a quantidade de açúcar naquele alimento é grande ou não. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu recomendo que você assista assim que acabar esse aqui, pois ele vai te ajudar muito aí na hora de fazer compras, vai favorecer uma melhoria alimentar aí para a família inteira. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Mas então vamos lá, vamos voltar aqui, né, ao tema da gelatina. Então, mesmo sem você saber identificar, eu só preciso que você confie em mim nesse momento. A quantidade de açúcar é muito grande mesmo. E aí, sabendo disso, dá para imaginar que não é um alimento que deve fazer parte da rotina alimentar de uma criança. E aí, gente, analisando o rótulo de uma das marcas de gelatina que são mais comercializadas por aqui, nós podemos observar os seguintes ingredientes: açúcar, gelatina, sal, vitamina C, regulador de acidez, citrato de sódio e ácido fumárico, aromatizante, edulcorantes artificiais, aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais, bordeaux e amarelo crepúsculo. Então, olha só, gente, só para resumir, quem já assistiu o vídeo em que eu ensino a ler rótulo já sabe que a lista de ingredientes é em ordem decrescente, ou seja, vem primeiro, né, o alimento, o nutriente que está em maior quantidade naquele alimento e vai ser seguido aí dos menor quantidade. Então, gente, a gente pode observar que o principal ingrediente da gelatina industrializada é o açúcar.
E aí já dá para imaginar que não é uma boa opção, né? O açúcar em excesso ele tem que ser evitado por todos e a recomendação do Ministério da Saúde é que o açúcar não seja oferecido antes da criança completar 2 anos de idade. E aí ainda falando dessa mesma marca, né, em cada 7,8 gramas de produto, praticamente 6 gramas são de açúcar, ou seja, 77% do produto é açúcar. E aí, como se não bastasse isso, ainda apresenta 4 adoçantes diferentes, que são o aspartame, o ciclamato de sódio, o acesulfame de potássio e a sacarina sódica. Diversos estudos, gente, vêm sendo feitos sobre a relação do consumo de adoçante com o aparecimento de algumas doenças e embora o resultado a longo prazo não seja ainda conhecido, né? Mas a gente já sabe que o consumo em excesso é maléfico e aí o consumo de aspartame, por exemplo, está relacionado a alguns riscos de alguns cânceres e, enfim, gente, sucralose pode alterar níveis de glicose, de insulina no sangue, mesmo não contendo a glicose. E o pior é que não há estudos que investigam o consumo de adoçante em crianças. Por isso, a gente sabe que o consumo aumentado para adulto faz mal e a gente infere que para criança também, mas aí o risco é maior, gente, porque a gente não sabe a dose segura para criança, não dá nem para ter noção da quantidade que poderia ser ingerida, então a recomendação de fato é não oferecer. E além disso, alguns aditivos alimentares, né, que tem na gelatina, como os corantes artificiais, estão relacionados ao surgimento de atopia, que é uma tendência hereditária a desenvolver algumas alergias. Gente, tem um monte de coisa que a gente nem conhece aqui, né? Imagina oferecer isso para os nossos pequenos. Não vale a pena correr o risco, né, de oferecer esses compostos químicos que a gente nem sabe do que se trata. Isso é só uma marca que eu peguei aqui de exemplo, né? A gelatina da maioria das marcas apresenta a mesma composição ou pelo menos uma composição muito parecida. E aí você pode fazer o exercício aí de conferir nos rótulos que você vai ver. E aí, gente, dá para perceber que a gelatina industrializada não é um bom alimento, não deveria ser opção para os nossos filhos, né? Ela não fornece nutrientes que auxiliam aí no crescimento e desenvolvimento de uma criança. Na verdade, a indústria até tenta colocar nutrientes, enriquecendo com algumas vitaminas e minerais, mas ainda assim, gente, não é vantajoso oferecê-la para os nossos filhos, tá? E aí, além de não ter os nutrientes adequados, ainda apresenta compostos que podem ser bastante prejudiciais. Mas, Milene, por que então que ela é oferecida em hospitais? Bom, gente, ela é oferecida em hospitais primeiramente por ser algo, um líquido claro, né, que é muito fácil do corpo para digerir. E aí, além disso, as pessoas doentes têm geralmente dificuldade em aceitar alimento. A gelatina, além de ter boa aceitação, ainda ajuda aqueles pacientes que o estômago não pode receber qualquer alimento, né? A gelatina é de fácil digestão, é um alimento mais simples então de ser digerido e aí por isso ela é oferecida. E ainda tem o fato que enquanto se recupera o corpo ele precisa de algo, né, que tenha calorias e nisso, gente, a gelatina é muito boa porque ela tem muito açúcar, então ela vai fornecer muitas calorias aí rapidamente para o organismo então dessa pessoa que está debilitada. E ainda tem o fato dela ser prática, ser barata, né? Então tudo isso justifica o fato dela fazer parte do cardápio dos hospitais. Mas para as crianças a recomendação do uso da gelatina geralmente ela vem com o intuito de promover a hidratação. Mas gente, tem tantas outras maneiras de hidratar uma criança que não precisa, né, da gente oferecer esses alimentos que são considerados prejudiciais. A melhor forma de hidratar vai ser sempre a água, claro. Isso daí não tem dúvida, né? Mas também existem outras maneiras de favorecer a hidratação, como assim, sem substituir a água, né? Mas oferecendo aí, ao invés de dar uma gelatina, oferecer frutas como melancia, abacaxi, melão, morango, que são ricas em água. Mas Milene, meu filho ama gelatina. E aí, não vou poder dar mais? Bom, caso aí seu filho, né, já tenha o consumo,
Uma boa opção é você fazer a sua própria gelatina. Isso vai melhorar o consumo de nutrientes, vai chamar a atenção do seu filho para um alimento que ele gosta e ainda você vai conseguir introduzir outros alimentos saudáveis junto, né, com esse que ele gosta. Então, gente, a gelatina natural, ela pode ser uma boa fonte de proteína, aminoácido, então tá tudo bem usar. Mas aí você tem que fazer uma gelatina caseira e saudável. Para isso, compre gelatina sem sabor, que não tem nenhum aditivo, né, como açúcar, adoçantes, corantes, esse monte de outras coisas químicas. E isso daí você vai ver, o ingrediente lá, os rótulos, o rótulo do ingrediente da gelatina sem sabor é gelatina em pó. Pronto, é muito diferente. Além disso, gente, você pode usar o agar-agar. O agar-agar é um gelificante que é proveniente de algas. Ele é facilmente encontrado nessas lojas de produtos naturais, tá? E também pode ser usado para fazer gelatina. E aí você vai preparar a gelatina usando um suco natural de frutas no lugar da água. E você ainda pode colocar pedacinhos de frutas na gelatina e misturar sabores e cores e vai chamar muita atenção do seu filho. E aí você vai estar oferecendo um alimento mais nutritivo para o seu filho, como uma fruta, né, de verdade, já que nessas versões industrializadas aí só tem sabor artificial de fruta, mas nada de fruta de verdade. E além disso, um alimento sem corantes, sem adoçantes, sem aditivos químicos. Chamar seu filho para preparar a receita junto com você, gente, vai ser maravilhoso, porque além de despertar o interesse dele pelas frutas, vocês ainda vão se divertir, criar memórias afetivas relacionadas aí à alimentação. Aqui em casa, a gelatina de morango e a de uva, gente, são um sucesso. Eu confesso que eu faço poucas vezes, mas sempre que faço é garantia de sucesso mesmo e de diversão, porque os meninos adoram. E aí, gente, gostaram de saber disso? Compartilhe essa informação com outros pais, outras mães, vovós que precisam saber disso também. Essa é a melhor forma de vocês me mostrarem que o conteúdo que eu produzo é importante e me ajudar aí também na continuidade do meu trabalho, levando essa informação para mais e mais pessoas. Então, olha só, me segue aqui no Instagram, no Telegram, entra pro meu grupo, me acompanha aí, porque diariamente tem muito conteúdo que vai te ajudar a transformar a alimentação do seu filho. Então, vamos nessa e nós nos vemos em breve.